Sofonias, capítulo 1. Mensagem do Eterno a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Ela veio a ele durante o reinado de Josias, filho de Amon, que era o rei de Judá. Vou fazer uma limpeza na terra, uma faxina geral na casa. É o decreto do Eterno. Homens, mulheres e animais, incluindo as aves e os peixes. Qualquer coisa que cause o pecado será destruída, mas especialmente as pessoas. Vou começar com Judá e todos os que vivem em Jerusalém. Vou varrer até eliminar o último vestígio dos santuários do sexo e da religião de Baal e seus sacerdotes. Vou eliminar aqueles que sobem às escondidas ao terraço à noite para adorar os deuses e deusas estrelas, e também aqueles que adoram o Eterno, mas tentam se garantir adorando outros deuses, sem falar dos que abandonaram o Eterno de vez e não pensam mais nele, nem sequer oram mais. Silêncio agora, silêncio e reverência diante de mim, o Eterno, o Senhor. O tempo acabou. O dia do juízo está próximo. O dia santo está marcado. Os participantes já foram santificados. No dia santo, o dia do juízo do Eterno, castigarei os líderes e os filhos dos reis. Castigarei os que se vestem como sacerdotes e sacerdotisas estrangeiros e introduzem orações e práticas pagãs. E castigarei todos os que importam superstições pagãs e transformam os lugares santos em buracos do inferno. É dia do juízo. Decreto do Eterno. Gritos de pânico vêm da porta do peixe. Gritos de terror do segundo distrito da cidade. Sons de grande estrondo das colinas. Lamentem, vendedores da rua do mercado. Fazer dinheiro está com os dias contados. O Deus dinheiro está morto. No dia do juízo, vou revirar cada canto e cada ruela de Jerusalém. Vou achar e castigar os gordos e preguiçosos que estão sentados, divertindo-se e relaxando. Eles pensam: o Eterno não faz nada, nem bem nem mal. Ele não está envolvido nisto nem nós. Mas esperem para ver. Eles vão perder tudo o que possuem: dinheiro, casa e terra. Eles construirão casas e nunca morarão nelas. Plantarão vinhas, mas nunca experimentarão o vinho. O grande dia do juízo do Eterno está quase aí. É hora da contagem regressiva. 7, 6, 5, 4... Gritos amargos e estridentes se ouvirão no dia do juízo. Até homens fortes gritarão por socorro. O dia do juízo é dia de pagamento. Minha ira é paga. Um dia de aflição e angústia. Um dia de condenação catastrófica. Um dia de escuridão ao meio-dia. Um dia de carregadas nuvens negras. Um dia de gritos de guerra horripilantes. Enquanto as fortalezas são atacadas e as defesas são esmagadas. Vou tornar as coisas tão horríveis que eles nem saberão quem os feriu. Eles vão andar por aí, às apalpadelas, como cegos. Eles pecaram contra o Eterno. O sangue deles vai ser derramado como a água da louça. Suas entranhas vão ser juntadas com paz. Nem pensem que poderão pagar para sair desse problema. Seu dinheiro não vale nada nesse caso. Esse é o dia do juízo do Eterno, da minha ira. Eu me importo com o pecado, e meu zelo é um fogo para consumir o mundo corrompido, um incêndio incontrolável sobre os que se corrompem. Sofonias, capítulo 2. Portanto, preparem-se, arrumem-se. Vocês são uma nação que não sabe o que quer. Façam isso antes de serem soprados para longe, como folhas na tempestade.
antes que a ira do juízo do Eterno caia sobre vocês, antes que a ira do dia do juízo do Eterno desça com força total. Busquem o Eterno, todos vocês, que promovem a paz com disciplina, que vivem segundo a justiça do Eterno. Busquem as estradas retas do Eterno. Busquem uma vida pacífica e disciplinada. Talvez assim sejam poupados no dia da ira do Eterno. Gaza está agendada para demolição. Asdod será varrida ao meio-dia. Ecrom vai ser arrancada com raiz e tudo. Condenação para os povos da beira do mar, para o povo marítimo de Creta. A palavra do Eterno é má notícia para vocês que se estabeleceram em Canaã, o território filisteu. Vocês estão destinados à destruição. Não haverá sobreviventes. As terras dos homens do mar se transformarão em pastagem. Um território de pastores e de ovelhas será posse do que restar da família de Judá. Dia após dia, eles vão pastorear à beira-mar e à noite vão dormir em Ascalon. O próprio Eterno vai olhar por eles. Ele vai tornar as coisas tão boas como eram antes. Ouvi os insultos de Moabe, as zombarias espalhadas por Amon, as expressões grosseiras que usaram para desdenhar do meu povo. Ouvi seu andar pomposo e altivo ao longo da fronteira de Israel. Por isso, tão certo como eu sou o Deus vivo, Moabe vai se tornar uma ruína como Sodoma. Amon, uma cidade fantasma como Gomorra. Uma será um campo de pedras, a outra, uma planície salgada e estéril, uma devastação para sempre. Os sobreviventes do meu povo é que vão acabar com eles. Vão tirar tudo deles e derrotá-los. É isso que receberão por sua arrogância, por insultarem e zombarem do povo do Senhor dos exércitos de anjos. O Eterno se apresentará de maneira terrível, um terror santo. Todos os deuses terrenos vão murchar e desaparecer. E todos, não importa onde estiverem, perto ou longe, vão se jogar ao chão e adorá-lo. Até vocês, etíopes, vocês também vão morrer. Vou cuidar para que isso aconteça. Então, o Eterno vai atingir o norte e destruir a Síria. Ele vai devastar Nínive, torná-la seca e sem árvores como o deserto. Uma cidade fantasma, um antro de animais selvagens. Nínive será abrigo de raposas e coiotes. Eles vão dormir em suas ruínas. Corujas vão piar nas janelas. Corvos vão grasnar nas estradas. Todo aquele belo madeiramento será um poleiro para as aves. Seria essa a famosa cidade da diversão que fez tudo isso? Que se orgulhava dizendo: sou a cidade número 1, sou a maioral. Por que então o lugar está deserto? Uma toca de animais selvagens. Os caminhantes mal olham para ela. Se olham, fazem um gesto de desprezo. Sofonias, capítulo 3. Destruição para a cidade rebelde, a casa dos opressores, cidade do esgoto. A cidade que não aceitou conselho, que não aceitou correção, que não confiou no Eterno, que não se aproximou nem mesmo de seu Deus. Seus líderes são leões ávidos, seus juízes são lobos cinzentos vorazes, que espreitam todas as manhãs uma nova presa. Seus profetas estão atrás do que conseguem ganhar. São oportunistas. Não dá para confiar neles. Seus sacerdotes profanam o santuário e usam as leis de Deus como arma para mutilar e matar almas. Mas o Eterno continua justo no meio deles, intocado pelo mal. Ele continua empenhado dia após dia em praticar a justiça. À noite, continua insistindo nisso, com determinação maior ainda. Mas mulheres e homens maus, sem consciência nem vergonha, persistem na maldade. Assim, eliminei as nações pagãs. Derrubei seus postos de defesa. Enchi suas estradas com entulho para que ninguém possa passar.
Suas cidades são ruínas destroçadas, inabitáveis e inabitadas. Pensei, com certeza eles vão me honrar agora, aceitar minha disciplina e minha correção, buscar um escape das dificuldades em que se encontram, achar alívio do castigo que estou trazendo. Mas isso não os incomodou. De manhã cedo, lá estavam eles fazendo tudo de novo. Bom, se é isso que vocês querem, é só esperar. É o decreto do Eterno. Sua audiência no tribunal está chegando. Mas lembrem-se de que eu estarei lá para apresentar as provas. Levarei todas as nações para a sala do tribunal. Ajuntarei todos os reinos e farei que sintam o ímpeto da minha fúria, a minha ira intensa. Meu zelo é um fogo que vai purificar a terra. No final, vou mudar a situação do povo. Vou dar uma língua sem falsidade e sem maldade, palavras a serem dirigidas ao Eterno em adoração. E unidos, eles me servirão com todo entusiasmo. Eles virão de longe, do outro lado dos rios da Etiópia, orando pelo caminho. Meu povo, que estava espalhado e exilado, voltará para casa com ofertas de adoração. Vocês já não terão de se envergonhar de todos aqueles atos de rebeldia. Eu terei eliminado seus líderes arrogantes. Aquele andar pomposo na minha santa colina não existirá mais. Vou deixar um núcleo de pessoas entre vocês que são pobres de espírito, o que restou de Israel e que é o verdadeiro Israel. Eles farão do Eterno seu refúgio. Esse núcleo de pessoas santas não se entregará à prática do mal. Eles não mentirão, nem usarão palavras para bajular ou seduzir. Estarão satisfeitos com o que são e com o lugar em que estão. Sem aflições, viverão em paz. Portanto, cante, filha Sião. Celebre, Israel. Filha Jerusalém, alegre-se. Faça festa. O Eterno reverteu o juízo que havia pronunciado contra você e deixou os inimigos a ver navios. A partir de agora, o Eterno é o Rei de Israel. Ele está no comando e no centro de tudo. Não há mais o que temer do mal, nunca mais. Então dirão a Jerusalém: não tenha medo, preciosa Sião, não se desespere. Seu Eterno está presente entre vocês. O guerreiro forte pode salvá-la. Feliz por você ter voltado, Ele irá acalmá-la com seu amor e alegrá-la com suas belas canções. As tristezas acumuladas no exílio vão desvanecer. Eu, o Eterno, vou eliminá-las para vocês. Vocês já carregaram esse peso por tempo suficiente. Ao mesmo tempo, vou me livrar de todos os que tornaram a vida de vocês miserável. Vou curar os mutilados. Vou trazer para casa os desabrigados. Nos países em que foram odiados, agora serão venerados. No dia do juízo vou trazer vocês de novo para casa. Uma grande reunião de família. Vocês serão famosos e honrados em todo o mundo. Vocês verão isso com os próprios olhos. Todas aquelas tristes despedidas transformadas em reencontros. É a promessa do Eterno. Só o Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o caminho de vida eterna. O caminho da vida não é algo que qualquer pessoa possa ter, nem é fácil de ser obtido por todos. Isto se deve a que a vida só pode vir de Deus, ou seja, somente o próprio Deus possui a substância de vida. Não há caminho de vida sem o próprio Deus. Portanto, só Deus é a fonte da vida e o manancial inesgotável de água vivente de vida. Desde que criou o mundo, Deus tem feito muito trabalho envolvendo a vitalidade da vida.
Tem feito muito trabalho que traz vida ao homem e tem pagado um alto preço para o homem poder ganhar vida, pois o próprio Deus é vida eterna e Ele é o meio pelo qual o homem é ressuscitado. Deus nunca está ausente do coração do homem e vive em todos os momentos entre os homens. Tem sido a força que impulsiona a vida do homem, o fundamento da existência humana e um rico depósito para a existência do homem após o nascimento. Ele faz o homem renascer e lhe possibilita viver obstinadamente em todos os seus papéis. Graças ao poder dele e à sua inextinguível força vital, o homem tem vivido por gerações após gerações, ao longo das quais o poder de vida de Deus foi o esteio da existência humana e pelas quais Deus tem pagado um preço que nenhum homem comum jamais pagou. A força de vida de Deus pode vencer qualquer poder. De mais a mais, ela ultrapassa qualquer poder. Sua vida é eterna, seu poder extraordinário, e nenhum ser criado nem nenhuma força inimiga podem esmagar sua força de vida com facilidade. A força de vida de Deus existe e fulgura em seu brilhante esplendor, em todo e qualquer tempo e lugar. A vida de Deus permanece eternamente inalterada durante as convulsões dos céus e da terra. Todas as coisas passam, mas a vida de Deus permanece, porque Deus é a fonte e a raiz da existência de todas as coisas. A vida do homem origina-se em Deus. A existência do céu deve-se a Deus, e a existência da terra provém do poder de vida de Deus. Nenhum objeto possuidor de vitalidade pode transcender a soberania de Deus e coisa alguma com vigor pode escapar do âmbito da autoridade de Deus. Assim, todos, sejam quem forem, devem submeter-se ao domínio de Deus. Todos devem viver sob o comando de Deus e ninguém pode fugir ao seu controle. Talvez agora você deseje receber vida. Talvez deseje conquistar a verdade. Em qualquer caso, você deseja encontrar Deus, achar o Deus com quem pode contar e que pode lhe proporcionar vida eterna. Se você deseja alcançar a vida eterna, primeiro deve compreender a fonte da vida eterna e saber onde Deus está. Onde está Deus? Sim, eu tenho a resposta correta aqui. No livro de Provérbios, capítulo 15, e o verso 3 está escrito: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os bons e os maus. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Provérbios 5, verso 21. E no livro de Apocalipse está escrito, no capítulo 1 e o verso 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Reparem no Salmo 82, o verso 1, o que está escrito: Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Salmo 82, verso 1. Repara como Deus está presente em todo lugar. Elias era um homem, a Bíblia diz que era sujeito às mesmas paixões que nós. E ele estava lá no monte, quando Deus mandou ele retornar e falar com o rei Acabe, rei de Israel. Então, lá o rei mandou buscar ele a qualquer preço, vivo ou morto. Mandou um exército de 50 homens, mais um capitão de comando, para buscar Elias, na marra, à força. Quando o capitão chegou,
O general chegou e mandou: desce que é ordem do rei e nós vamos te levar a qualquer preço. Elias nem se bateu, disse assim: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu agora e consome a ti os teus 50. Posso até ver aquela bola de fogo desceu, ficou somente as cinzas. Isto é a presença de Deus. Pela segunda vez, intercedeu novamente. Está aqui no capítulo 1 de 2 Reis, e o verso 12. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. É a presença de Deus. Não adianta o homem pode querer ser alguma coisa não sendo nada. Deus é tudo e está no comando de todas as coisas. E ele tem avisado muitas. Repare no começo do vídeo a profecia de Sofonias. É terrível, né? E Deus está prometendo que vai acabar com esta terra. E o povo está brincando. Deus está falando com a humanidade. Deus está falando conosco. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É Deus falando. Não sou eu. Está escrito na Bíblia. Livro de Amós, capítulo 4 e o verso 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Não só Israel, mas toda a humanidade. Que Deus abençoe. Se você achar por bem, clique no vídeo gostei e se inscreva conosco, e ative o sininho para que você possa desfrutar dos vídeos que vão vir. E sempre estarei postando vídeo aqui para a glória de Deus. Não é por interesse, é sem fins lucrativos, mas é para a glória de Deus, para que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Fiquem com Deus.